Olá meninas, tudo bom? Olha só, o tutorial dessa semana é uma make muito famosa, o Smokey Eye. Fica comigo e aprende passo a passo. Primeiro passo. Com um fixador de sombra e um pincel de corretivo, aplique por toda a pálpebra. Como este olho é propositalmente bem esfumado, vamos aplicar também esse mesmo fixador rente aos cílios inferiores. Com o pincel de corretivo, faça a mesma coisa, aplique rente aos cílios inferiores, por toda a pálpebra e também no canto externo dos olhos. Se necessário, dê batidinhas com os dedos. Com o pincel para esfumar, escolha um tom de marrom telha. Comece no canto externo e aos poucos preencha a pálpebra móvel, com exceção do canto interno e o côncavo. Com um aplicador de sombra e uma sombra bege ou tonalidade da sua pele, faça a aplicação no canto interno dos olhos e rente à área da sobrancelha. Com outro pincel para esfumar e uma sombra laranja, vamos fazer o degradê. Acima da área do côncavo marcada, vamos esfumando até ter uma composição de tons. Com o mesmo tom, preencha também o centro da pálpebra. Smokey Eye significa olho esfumado. A parte dos cílios inferiores, vou aplicar uma grande quantidade de sombra, mas eu prometo que vai ficar bom, não se assustem. Apliquem a mesma sombra rente aos cílios inferiores e não se importe em ficar grosso. Depois, com a mesma sombra marrom do côncavo, vamos também aplicar um pouco mais próximo dos cílios. Para deixar a demarcação bem forte, vamos aplicar um lápis especialmente preto, e ele é levemente cremoso, então isso facilita na hora de esfumarmos. Faça um traçado rente aos cílios inferiores, não tem problema se ficar grossinho. Preencha também a linha d'água dos olhos. Faça o mesmo nos cílios superiores. Com o pincel para cílios inferiores, vamos esfumar essa área demarcada com o lápis. Aproveite para deixar o look um pouco mais esgateado, ou seja, mais puxadinho no canto externo. Com o pincel para esfumar, vamos aplicar uma sombra preta por cima e aos poucos também vamos novamente esfumando. Como ficou demarcado, vamos com um aplicador de sombra e uma sombra marrom um pouco mais forte, trabalhar também mais ainda o degradê. Aplique por cima do preto e aos poucos leve suavemente para o início do canto externo dos olhos, na formação do côncavo. Perceba como o canto externo propositalmente está sendo bem esfumado. Com o pincel para esfumar e agora uma sombra muito forte preta em pigmento, vamos reforçar apenas a área rente aos cílios superiores e depois inferiores. Volte com o pincel para cílios inferiores e a sombra preta comum ou até mesmo a preta bem forte.
faça a aplicação rente aos cílios inferiores. Olha, eu sei que tá super borrado, mas depois vocês vão entender todo o processo. Novamente, para tirar a demarcação ou algum acúmulo de sombra, esfumem com um pincel. Vamos para a limpeza. Aqui, vamos pular a etapa do tônico, porque este é um leite hidratante. Ele faz a limpeza, hidrata e também tonifica. Vamos aplicar tirando toda a sujeira. Perceba como eu deixo propositalmente o canto externo mais alongado, justamente para dar um efeito de olho fatal. Vamos para o delineador. Este em especial é bem preto e tem uma textura líquida, facilita bastante. Aqui estou fazendo um delineador também em gatinho. Quando fazemos um olho esfumado com sombra preta, exatamente na pálpebra móvel, é importante que os cílios ainda sejam maiores para aparecer, então estou utilizando um cílios super volumoso. Aproveitei e utilizei a cola preta da mesma marca. Vamos para o primer? Aplique com um pincel de base por todo o rosto. Esse em especial ameniza muito as linhas de expressão e os poros abertos. Vamos para a pele. Com um pincel de base, escolha uma base do seu tom de pele e aplique por todo o rosto. Esse em especial estou aplicando mais no centro, porque depois vou trabalhar com um tom mais escuro na área de contorno. Meninas, para mudar um pouquinho, colocamos a câmera um pouco mais próxima, justamente para vocês verem mais detalhes. Então a parte da pele, principalmente a área de contorno, não será tão perceptível hoje, mas foquem mesmo na parte dos olhos e no centro do rosto. Com o pincel de base, vamos fazer a área de contorno. Vocês já viram em outros tutoriais, é só aplicar rente à linha do cabelo, nas maçãs e um pouquinho também abaixo do queixo. Com a esponja, mescle os dois tons de base e dê o acabamento. Para evidenciar ainda mais os olhos e trabalhar com os pontos de iluminação, vamos aplicar o corretivo. Como vocês já sabem, nas olheiras, no centro da testa, nariz, buço e queixo. Novamente com a esponja, vamos dar o acabamento. Lembra do Flower Perfection? É demais esse pozinho. Ele é ultra triturado e tem uma tonalidade rosada. Aplique com um pincel nas olheiras. Para a área de contorno, vamos utilizar esse mosaico. Ele é do mesmo tom, mas em um lado é cintilante e o outro opaco. Aqui estou utilizando o lado opaco. Faça a aplicação com o pincel de pó ou o pincel de blush por toda a extremidade.
Com o pincel para esfumar e o mesmo tom, vamos fazer a área de contorno do nariz. Para dar o acabamento final, vamos aplicar novamente com o pincel para esfumar o mesmo tom de marrom telha, rente aos cílios inferiores. Estou refazendo essa etapa porque, como aplicamos o pó trituradinho, ele amenizou a tonalidade dos marrons. Com outro pincel para esfumar e a tonalidade laranja, também reaplique um pouco mais abaixo. Perceba que fica bem esfumado e em degradê. Se você tem olheiras em excesso, pule essa etapa. Vamos deixar esses cílios hiper pretos? Aplique então a máscara nos cílios superiores e inferiores. Para o ponto de luz, escolhi uma sombra branca opaca e apliquei no canto interno dos olhos. Para corrigir a sobrancelha, escolhi uma sombra marrom acinzentado. Lembrem-se de esfumar bem. Para deixar as maçãs mais bronzeadas, escolhi um tom terracota. Apliquei o restinho na ponta do nariz, testa e queixo. Para os lábios, apliquei um batom pêssego nude. Se quiser dar mais volume, aplique um gloss cintilante com um tom próximo por cima. Para finalizar, escolhi a sombra motif como iluminadora e apliquei acima das maçãs. Olha só o antes e o depois. Uau! Tenho certeza que essa make vai fazer a cabeça da mulherada. Linda, linda! Arrasou, hein, prima? Fiquem ligadas que boa parte desses produtos que eu usei neste tutorial serão vendidos na minha loja virtual. Logo, logo. Aguardem!